Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, internautas que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, celebramos a solenidade de Pentecostes, lá no dia que celebramos a ressurreição do Senhor. Quem estava na missa, na vigília pascal, lembra que nós acendemos o círio. Solenemente esse círio foi aceso. E nós proclamamos a Páscoa do Senhor. Então o círio representa o sinal da presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. Tivemos então 50 dias, Pentecostes quer dizer isso, 50 dias, onde Jesus ensinou e deu as suas últimas orientações para os discípulos antes de ascender ao céu. Por isso, quando a gente rezar o prefácio, nós iremos ouvir uma frase que vai dizer: após a escola pascal, após esse período que nós acompanhamos os ensinamentos de Jesus com os discípulos, agora esse sinal nos deixa. Nós iremos no final da missa apagar o círio, porque a partir de hoje, à igreja é confiada a missão de dar continuidade à missão de Jesus no mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos compreender um pouco o que a palavra de Deus nos diz nesta solenidade. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Lucas relata como se deu esse acontecimento. Os discípulos estavam em oração, juntamente com Maria, e aconteceu uma ventania, e ali o Espírito Santo repousa sobre os discípulos e também sobre Maria, que estavam reunidos em oração dentro de uma casa com as portas fechadas, porque estavam com medo. Após esse momento, as pessoas que viram aquilo acontecer em torno da casa onde os discípulos estavam, todos acorreram, foram para lá. E quando eles chegaram, as portas estavam abertas, e os discípulos saíram e começaram então a pregar o Evangelho, a anunciar, a falar de Deus. Já nos últimos versículos, nós escutamos: nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na sua própria língua. Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, eles anunciavam as maravilhas de Deus. Por isso, a partir de Pentecostes, os discípulos dão continuidade à missão de Jesus. Por isso, o Evangelho de hoje, depois que Jesus semeia no coração dos discípulos a paz, diz: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Ele diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai enviou Jesus ao mundo para que Jesus revelasse ao mundo
as maravilhas do céu, revelassem o rosto misericordioso do Pai. Por isso, por diversas vezes, Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E nas suas ações, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, Jesus revelou as maravilhas do céu, as maravilhas de Deus. Agora, ele voltando para a casa do Pai, ele deixa com os discípulos e com toda a sua igreja a missão de dar continuidade, de revelar, continuar a revelar as maravilhas do céu. No entanto, para que essa missão se torne uma realidade na vida dos discípulos, não bastou a convivência com Jesus, alimentar-se com Jesus na última ceia. Fez-se necessário que viesse sobre os discípulos o Espírito Santo. Espírito Santo que é promessa de Jesus. Jesus dizia na escola pascal que enviaria o Paráclito, aquele que vai dar testemunho de mim, mas vós também sereis as minhas testemunhas. O Espírito Santo virá sobre vós, e ele falará por vós, e o Espírito Santo recordará aquilo que eu vos ensinei. O Espírito Santo vai abrir a vossa inteligência para compreender as Sagradas Escrituras. Então, amados irmãos e irmãs, vejam quantas ações o Espírito Santo realiza em nossa vida. O Espírito Santo abre a nossa inteligência para compreendermos as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo faz com que os discípulos possam recordar os ensinamentos de Jesus. Isso, a igreja atualiza esse mistério. Em cada missa celebrada, nós recordamos, atualizamos todo o ensinamento de Jesus. E por isso, então, a nossa missão de discípulos missionário é continuar testemunhando, anunciando as maravilhas de Deus. Por isso, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capaz de revelar as maravilhas de Deus. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você revela as maravilhas de Deus. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, não é pegar a Bíblia e começar a pregar, a falar do reino de Deus. Os discípulos fizeram isso naquele primeiro momento, mas a presença dos discípulos nos ambientes já era um sinal das maravilhas de Deus, porque as pessoas contemplavam a mudança na vida dos discípulos e principalmente a alegria e a fé que eles celebravam. Não existia no coração dos discípulos e não deve existir em nossos corações nenhum outro sentimento que não seja a alegria de pertencer ao reino de Deus. As pessoas precisam conhecer e amar a Cristo, conhecer as maravilhas de Deus através da nossa vida, através da nossa fé, através da nossa vivência, do nosso comportamento de cristãos. Daí podemos nos perguntar: será que nós estamos vivendo na graça do Espírito Santo? Será que nós estamos buscando todos os dias nos alimentar da presença do Espírito Santo e ser esse mensageiro, essa mensageira que revela as maravilhas do céu? Estamos buscando isso, caríssimos irmãos e irmãs, para que nós sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus e aqueles que dão continuidade a essa missão. É preciso que haja uma abertura para o Espírito Santo e busquem ter uma intimidade com o Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Pela oração.
Não é uma oração rápida, corrida. De manhã cedo rezou o Pai Nosso, foi para o trabalho. De noite, antes de dormir, rezou outro Pai Nosso e glória ao Pai, Ave Maria, e foi dormir. Para que nós nos tornemos templo do Espírito Santo e que nós sejamos testemunhas das maravilhas do céu em nossa vida, precisamos tirar um tempo para falar com Deus. A oração é o meio pelo qual nós entramos em comunhão com o Senhor e bebemos desta graça. O Espírito Santo que nos preenche o nosso coração e nos faz então comunicadores desta graça. E aqui a gente faz um link com Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois anunciou para ela que ela seria mãe do Salvador. E ela disse: como isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. E o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre vós, o Espírito Santo repousará sobre ti. E naquele momento Maria se coloca inteiramente à disposição do reino de Deus, e por isso ela fica cheia, plena da graça de Deus, pois o Espírito Santo está com ela. E a primeira atitude de Maria foi subir apressadamente para a casa de Isabel. E quando ela chega e cumprimenta a Isabel, ali acontece, caríssimos irmãos e irmãs, um momento tão belo, tão profundo da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava presente na vida de Maria, mas também já estava presente na vida de Isabel. Por isso a criança exulta no ventre de Isabel. Isabel diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria é o grande exemplo daquela que estava cheia, repleta do Espírito Santo, e por isso ela é impelida pelo Espírito Santo a comunicar essa graça, levar uma boa notícia, levar o bem, levar a alegria para a casa de Isabel. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, deve acontecer com todos nós. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, sempre nós iremos comunicar a alegria do céu, as maravilhas do céu. Essa é a missão dos cristãos, essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Todos nós, os batizados, recebemos o Espírito Santo no batismo, recebemos o Espírito Santo na crisma e recebemos em cada momento de oração essa efusão do Espírito Santo, para que de fato nos tornemos comunicadores da graça de Deus, conduzir a graça de Deus em nossa vida e comunicar uns aos outros essa graça. Por isso, nós os cristãos não podemos conservar em nossa vida o ódio, o rancor, palavrões, xingamentos. E aqui eu lembro o testemunho de Albinha, né? Albinha estava hoje mais cedo nos conduzindo, e ela deu um testemunho bonito. Ela dizia: eu sou hoje, depois da efusão do Espírito Santo na minha vida, do que eu era antigamente, antes de conhecer o Espírito Santo, antes de me abrir a graça do Espírito Santo, eu tinha esse comportamento. Eu não vou falar o comportamento dela, não. Eu tinha esse comportamento, eu vivia dessa maneira, mas quando eu me abri para a graça do Espírito Santo, o Espírito Santo abriu a minha inteligência, o Espírito Santo me transformou, e agora eu sou essa que vocês conhecem, que busca todos os dias, apesar das fraquezas, apesar das limitações, eu busco todos os dias corresponder a esse chamado de amor em minha vida, me tornando uma pessoa melhor, abandonando os vícios, abandonando os pecados, renunciando tudo aquilo que me tornava uma pessoa feia, uma pessoa que não era agradável aos outros. Por isso agora eu busco, e ela dizia isso com toda a propriedade no Espírito, eu busco todos os dias
intimidade com o Espírito Santo, porque eu quero ser uma pessoa nova. E todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, se buscarmos essa intimidade com o Espírito Santo, nós também nos tornaremos pessoas novas. Não vamos perder de vista o que aconteceu com os apóstolos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles comunicaram, anunciaram as maravilhas do céu. É essa a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a igreja que nós devemos ser. É isso que Jesus quer, que nos tornemos a cada dia, que sejamos essa igreja que comunica as maravilhas do céu, as maravilhas de Deus, maravilhas que nós celebramos, que nós colhemos, que nós celebramos, que nós participamos uns da vida dos outros. Busquemos, amados irmãos e irmãs, viver a partir dessa intimidade com o Espírito Santo, mas não esqueçamos de algo muito importante que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O dom que você tem não é seu. O dom que o Espírito Santo suscitou na sua vida é para o bem da comunidade. E quantas pessoas têm dons que estão guardadinhos aí, que não colocam a serviço da comunidade? Pessoas que sabem ler bem, pessoas que têm experiência bonita de oração, pessoas que sabem tocar, pessoas que sabem cantar, pessoas que sabem rezar, pessoas que Deus tem dado a facilidade, com tantos outros talentos, com tantos outros dons, mas ficam ali, guardadinho. O Espírito Santo dá os dons para que esses dons sejam utilizados a serviço do bem da comunidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que é que você sabe fazer? Pensa direitinho aí, o que é que você faz de melhor? Qual o talento que Deus lhe deu? Coloque isso a serviço da comunidade. Coloque isso a serviço do reino de Deus. Faça com que o reino de Deus possa crescer ainda mais através do seu talento, através do seu dom, através da graça que Deus derramou na sua vida. Por isso, todos os apóstolos se colocaram a serviço do reino de Deus. Hoje nós celebramos esta Eucaristia porque nós colhemos os frutos da abertura desses apóstolos, se abriram ao Espírito Santo e por isso então se tornaram comunicadores da graça de Deus. Se todos nós também tivéssemos a coragem de abrir os nossos corações e permitir que o Espírito Santo entre em nossa vida, estaremos nos colocando mais a serviço da nossa comunidade, mais a serviço da nossa comunidade. Estar a serviço sem murmurações, estar a serviço com o coração aberto, com a certeza de que quanto mais eu me dou, mais eu estou ajudando o reino de Deus a crescer. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo possa nos moldar e que sejamos verdadeiramente essa igreja de Jesus, a igreja que revela com a vida as maravilhas do céu, igreja que é formada por cada um de nós, por cada cristão convertido, por cada batizado que decide assumir verdadeiramente o chamado de Deus. Que o Senhor possa suscitar em nosso coração essa graça, a graça do Espírito Santo que nos renova e nos impele a servir uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.